Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Malala, eu sou linguista que gosta tudo sobre comunicação. Eu dei um tempo de fazer vídeo, mas eu tô voltando, porque na época que eu fiz os primeiros vídeos, eu decidi pegar um tema bem difícil, bem complexo, pra ver se rolava, se funcionava pra mim. Deu muito trabalho, mas eu gostei. Daí agora que eu me organizei em outras coisas da vida, eu tô voltando. E aí a ideia é fazer uma sequência de vídeo para desdobrar alguns dos assuntos que eu falei lá naquele vídeo que eu achei que ficou complexo, estranho e tal, de maneira mais descontraída e sem muita enrolação e sem muita questão técnica, sem muito academicismo também, falando da maneira mais direta e natural e orgânica possível. Então, bora lá. Como a ideia é ser bem objetivo e falar de maneira o mais direta possível, eu não vou nem ficar resgatando muito o nome do texto, o nome do autor, e vou só pegar algumas das ideias que eu acho centrais e que vão ser muito importantes para a ideia do canal, que é conversar sobre comunicação e quais são os benefícios que que ela pode trazer para a gente no nosso cotidiano. E uma das ideias que tinha lá no vídeo que eu falei, que eu já fiz antes, é justamente que o mais comum da comunicação é que ela não dê certo. Porque às vezes a gente pressupõe que só da gente falar as coisas, as outras pessoas vão naturalmente entender e vice-versa, assim, né? De que a pessoa falou e aí o que a gente ouviu da pessoa, a gente também entendeu totalmente. Só que na real, essa noção ela é bastante ilusória, ela é bastante perigosa e ela esconde uma coisa que é uma das mais importantes, eu acho, para a comunicação, que é ter a noção de que comunicar exige um esforço. Então, o mais comum é a gente tentar falar alguma coisa, e o mais comum é as pessoas que estão ouvindo, com as experiências, imaginações e problemas e alegrias e tristezas que estão na mente delas, elas ouvirem o que a gente falou e elas vão interpretar, elas vão reconstruir o que foi falado pela gente da maneira dela. Ou seja, a tendência é não dar certo, porque a gente vai falar coisas com nossas experiências, as pessoas vão ouvir coisas e vão interpretar com as próprias experiências, e se não tiver esse esforço, esse empenho, essa consciência de que o mais normal é a comunicação não dar certo, tem uma grande chance da coisa ir desandando, ainda mais se ficar uma coisa acumulada, esse ruído de comunicação, né? Se ele fica algo acumulado, assim, a chance de desandar aí, se a coisa desandar e ficar uma coisa acumulada, essa má compreensão e essa falta de esforço para uma boa comunicação, tem uma grande chance da coisa ir ficando muito feia mesmo. Então, por isso é importante ter essa consciência de que comunicar exige esforço e não é algo natural e fácil e automático. Então, voltando à ideia de que o mais comum é a comunicação não dar certo, e que é necessário esforço para que ela funcione, é possível desdobrar isso também, é possível pensar outras maneiras de deixar isso mais explícito, de deixar isso mais evidente, que é justamente ver o que seria esse esforço para a comunicação. Então, dá para falar disso mais para frente, em outros momentos. Um dos esforços, por exemplo, seria a gente compreender exatamente o que a gente está sentindo, o que a gente deseja, o que a gente pretende, e a partir disso, quando a gente for conversar com alguém, por exemplo, para negociar alguma coisa ou para combinar alguma coisa, e aí eu falo de questões bem cotidianas mesmo, questões do dia a dia, assim, seja do teu trabalho, seja da tua casa, você precisa ter muito bem essa compreensão dos seus sentimentos, dos seus desejos, para você conseguir organizar essa parte mais interna, essa parte que, de certa maneira, só você tem acesso, ou só você tem um acesso mais facilitado, vamos dizer assim, para conseguir chegar diante das outras pessoas, né, diante de quem você quer falar, e conseguir expressar essas questões da maneira o mais próxima do que você está sentindo o possível. E aí, e esse esforço, ele tem que ter a consciência de que quem vai ouvir vai estar construindo o significado junto. Então não é que você vai pegar o teu sentimento e vai enviar esse sentimento para outra pessoa, o teu desejo que está dentro e dar esse desejo para outra pessoa, porque na real, conforme você vai falando, os gestos que você vai usando, o tom de voz que você utilizar, a pessoa ela vai construindo coletivamente a compreensão do que está sendo dito, e você tem que ter consciência desse teu esforço
E a pessoa que está ouvindo, que é o que eu vou falar mais no próxima sequência, ela também tem que fazer um esforço para entender isso que você está falando, porque não é automático e o mais comum é não dar certo. Então, se não tiver esse esforço assim de constantemente expressar o mais fiel possível ao que se está sentindo, e a pessoa que está do outro lado ter essa humildade mesmo, assim, de ouvir e ter a consciência de que talvez não seja bem aquilo que pareça que ela está entendendo, se não for desse jeito, tem uma grande chance da comunicação ter conflitos, ter dificuldades, por não considerar esse esforço que é de você expressar o melhor possível aquilo que você sente, com a consciência de que quem está ouvindo também vai ter que ter esse esforço. Então é um esforço coletivo, que demanda tempo, demanda esforço, demanda atenção, demanda energia. Então, ter consciência de que a comunicação ela é esse esforço, faz com que a gente tenha a possibilidade de pensar melhor mesmo no que você vai falar, e também no que a gente ouviu de outras pessoas, e construir mesmo o significado, e aí quando for o caso, perguntar, sabe, se a outra pessoa entendeu, ou o que ela entendeu, para ver se não está tendo algum ruído de comunicação, novamente, sendo repetitivo, com a consciência de que comunicação é algo que tende a não dar certo. Então, por isso precisa ficar retomando várias vezes as mesmas coisas, às vezes, justamente porque é difícil. Assim, no fundo, o resumo é esse. Comunicar é difícil, exige esforço, exige tempo, atenção, e precisa ser feito com cuidado. Assim, quando você pretende que a comunicação funcione o melhor possível. Porque não é algo automático e natural e mágico, assim, que você fala e todo mundo entende imediatamente. Justamente não. Precisa de um esforço, e sem esse esforço, a chance de rolar, de funcionar, é bem baixa, assim, bem baixa mesmo. Então por hoje é isso. Caso vocês tenham alguma sugestão, assim, de temas, ou caso interesse ver o outro vídeo mais antigo, que tá meio estranho, mas mesmo assim é um dos vídeos mais importantes do canal, assim, pelo menos no sentido de intenção, né? Daí, caso vocês queiram ver lá e tiverem alguma dúvida, como eu não quis revisar o vídeo, então talvez eu tenha falado coisas diferentes, não vejo problema nisso, porque é o lance do esforço da comunicação, né? Se for preciso, a gente conversa de outra maneira depois, e aí caso vocês vejam o vídeo e tenham o que dizer, vocês podem vir aqui também, e a gente vai seguir nessa conversa. E aí nos próximos vídeos, então, nessa sequência para explicar o vídeo que ficou estranho, a intenção é falar de como a comunicação é uma construção coletiva, e talvez num terceiro, ou talvez junto com esse, não sei ainda, entender melhor os benefícios de uma boa comunicação, né? Considerando que ela é um esforço e que ela é uma construção coletiva, certo? Então é isso, muito obrigado pela atenção, e a gente se vê na próxima.